Olá pessoal, eu sou o professor Paulo de Química, vou estar acompanhando vocês na disciplina de Química 3, no curso de Agroecologia e Agroindústria. Bem, essa parte da Química é a Química Orgânica, tá certo? E essa Química Orgânica é a que cai muito no Enem. Mesmo que você não vá fazer Enem no curso de vocês em Agroindústria e Agroecologia, né? Precisa de muito conhecimento químico. E isso é o diferencial de vocês em relação a outros profissionais, tá certo? Então, fique bastante atento porque nessa primeira aula a gente vai falar um pouquinho da introdução e como é muito fácil essa introdução, muitos alunos ele pega e deixa para lá e aí lá na frente vai ter umas certas dificuldades que deveria ser sanado aqui, tá bem? Vamos lá. Então, pessoal, o nascimento da química orgânica se deu no século XVIII com um movimento bastante forte, que era o movimento iluminista. Né? O iluminismo foi essencial para iniciar as descobertas científicas e muitos pesquisadores se sentiram à vontade para fazer essas descobertas. Carl Schiller ele começou isolando algumas substâncias como ácido tartárico, ácido cítrico, glicerina, ureia, tanto de animais quanto de vegetais. Tá certo? E vários outros pesquisadores perceberam que essas substâncias eram diferentes das que já se conheciam, né? E essas substâncias, o Bergman ele disse em 1777 de que essas substâncias eram dos seres vivos, eram as que eram contidas nos seres vivos. A química orgânica era a química dos seres vivos e Berzélio reforçou isso em 1807, dizendo que todos os seres vivos tinham uma chamada força vital, essa força que fazia com que as reações químicas acontecesse no organismo vivos. E somente os organismos vivos têm essa capacidade, tá certo? De produzir essas substâncias. E aí Lavoisier, nessa mesma época, né, no século XVIII, ele descobriu que os compostos orgânicos obtidos tinham sempre um elemento em comum, que era o carbono. Certo? Essa teoria do vitalismo empancou a química em certo momento, mas em 1827, em 28, o Frederick Wolff, considerado o pai da química orgânica, ele conseguiu sintetizar, usando o cianeto de prata e o cloreto de amônio, conseguiu sintetizar o cianato de amônia e aplicou calor a essa substância e obteve a ureia. Ou seja, espera aí, então quer dizer que aquela teoria antes do vitalismo, que dizia que não adiantava ir para o laboratório, que eu não tinha condições de obter as substâncias orgânicas, eu conseguia a partir de substâncias inorgânicas produzir. Então derrubou de vez a teoria do vitalismo e aí escancarou as portas para novos conhecimentos. Hoje a gente conhece bilhões de substâncias orgânicas. A indústria farmacêutica, que eu digo é quase 100% da indústria farmacêutica, é de compostos orgânicos, tá certo? E essa parte, pessoal, de história, não cai muito no Enem. Às vezes cai contextualizada com outras questões, mas na verdade eu estou trazendo aqui para vocês saberem que existe uma evolução do conhecimento, certo? Ou seja, e o conhecimento está sempre evoluindo, mas para que a gente consiga lugares mais altos, é como se fosse uma escada, que tem que ter os primeiros degraus. Tem que ter existido uma pessoa que fez os primeiros degraus para poder a gente chegar a lugares mais altos. E isso não está parado. Hoje mesmo, né, a ciência está evoluindo. Tanto é que em 2020, esse ano, duas mulheres ganharam o Prêmio Nobel de Química por estar trabalhando com cortes de DNA, né? Elas desenvolveram uma técnica para fazer esses cortes mais facilmente no DNA e fazer a manipulação desses. A ciência está sempre evoluindo. E eu trouxe isso para vocês que têm a vontade de ser pesquisadores ou ainda não teve a oportunidade de fazer isso, procure o professor que tenha projeto de pesquisa, até você mesmo propor algum projeto de pesquisa, porque a ciência não é estática, certo? Não é estática, ela está sempre evoluindo e vocês podem contribuir muito para isso, tá certo? Então, continuando aqui, devido ao contexto histórico, a química orgânica, né, organismo, ficou conhecido com esse nome mesmo, não houve alteração, apesar de que a maioria é sintetizada em laboratório. Mas é a parte da química que estuda o carbono, tá bom? E aí eu trouxe um ciclo do carbono, rapidamente, uma figura fala por si só, né? A gente sabe que o CO2 é o responsável pelo efeito estufa e foi potencializado devido à extração de combustíveis fósseis, porque quando o CO2 é extraído, é absorvido pelas plantas na fotossíntese, os animais consomem esses vegetais e boa parte dos vegetais e dos animais com o passar do tempo, vão se degradando e formando os combustíveis fósseis, o petróleo, né?
petróleo em si, que é extraído, feito de combustíveis, plástico, com esse petróleo, entre outros produtos, e através da queima, da combustão desses combustíveis, volta o CO2 em excesso, causando assim um efeito estufa, volta para a atmosfera, tá bom? E aí fica o ciclo que a figura fala por si só. Bem, a gente viu aqui que é definida como química do carbono, a química orgânica, mas você vai ver que tem muitos outros elementos que aparecem, né? Esse aqui, por exemplo, o hidrogênio aparece bastante. Oxigênio, nitrogênio, enxofre, flúor, cloro, bromo, iodo aparecem muito na química orgânica, certo? E aí, quando eles aparecem, existe uma função orgânica que ele determina completamente as propriedades das moléculas. E a gente vai abordar aos poucos aí. A gente vai começar abordando como função, a primeira função vai ser hidrocarbonetos, que é só os elementos, as substâncias que têm somente carbono e hidrogênio. E aí a gente vai passando adiante, tá bom? Vamos lá. Bem, o carbono é um elemento que tem 6 elétrons, número atômico de 6 e a massa 12, tá certo? Eu trouxe aqui uma representação simples do modelo de Bohr, grosso modo, que você vê que a primeira camada, a camada K, tem 2 elétrons e a segunda camada, a camada L, tem 4 elétrons. Vocês se lembram da regra do octeto? A regra do octeto ele diz o seguinte: um elemento precisa de 8 para se estabilizar, com exceção da primeira. Quando só tem a primeira camada, só precisa de 2, tá? Mas quando ele tem mais de uma camada, ele vai precisar de 8 elétrons. O carbono só tem 4. Se ele só tem 4, ele vai precisar compartilhar, tá certo? Ele vai precisar compartilhar outros elétrons, ou seja, 4 elétrons, e assim ele pode fazer 4 ligações. Por isso que ele é chamado de carbono, chamado de tetravalente. E apesar disso, ele ainda faz ligações múltiplas. Ele consegue fazer ligação simples, dupla e tripla ligações, nos dando possibilidades diversas. Como a gente disse, ele ainda se liga a outros elementos. E aí forma cadeias bastante estáveis. Ele se liga a outros elementos e a eles mesmos fazendo cadeias grandes, pequenas, mais estáveis, tá certo? E aí esse carbono, esse elemento, ele é responsável pela química orgânica, realmente. Ele é que dá toda a estabilidade, que dá a possibilidade de combinações e dá essa possibilidade de existir de milhões, bilhões de moléculas orgânicas, tá certo? E a gente representa de maneira mais fácil esses elementos com as formas estruturais, né? Tem a fórmula eletrônica aqui, você está vendo aqui a forma conhecida também como fórmula de Lewis, não é muito utilizada em química orgânica. Essa aqui é bastante utilizada, que é a fórmula estrutural, ou de Kekulé. Tá bem? Essa tração aqui representa a ligação, como vocês sabem, já deve estar vendo aí em Química 1 e Química 2, né? Aqui a ligação é o par de elétrons, fazendo só ligações simples. E essa molécula aqui que eu trouxe para vocês, para a gente destrinchar ela um pouquinho, tá? Já para a gente já ir acostumando. É bom que vocês se acostumem, pessoal. Às vezes essas aulas assim, alguns slides eu vou passar muito rápido, mas outros eu vou pegar e vou destrinchar um pouquinho. Sei que vai ficar cansativo e tal, mas dá uma pausa se estiver muito cansativo e volta, porque a gente tem que destrinchar, não pode deixar essas coisas passar, tá bom? Vamos lá. Aqui, ó, para quem não sabe, cada quina dessa, cada cantinho desse tem um carbono, tá oculto, tá bom? Tá oculto. Tem aqui, 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 tá bom? Então, você sabe que o carbono faz quantas ligações? 4 ligações, não é isso? Então, aqui vai ter um carbono, aqui vai ter um carbono, aqui vai ter um carbono. Vou completar aqui o carbono. Lembrando aqui, tá avisando que eu estou usando o mouse. Meu mouse às vezes tem vontade própria. Não vai ficar bonitinho mesmo não, mas às vezes ele se mexe sozinho, aí faz uma baboseira aqui, tá certo? Mas dá para relevar, dá para entender tranquilo. Então vai ter carbonos aqui, que a gente, por exemplo, esse aqui, ele faz 4 ligações, ele está fazendo 1, 2, 3 ligações. Então está faltando uma. Opa, que é isso? Está faltando uma. Pessoal, quando não tiver aparente aí a ligação, é porque existe um hidrogênio. Você completa com o hidrogênio. Então se liga aí. Aqui ó, tem 1, 2, 3, 4. Esse aqui não tem. Esse aqui 1, 2, 3. Esse aqui tem um aqui, ó, para formar 4 ligações. Então quando estiver faltando é porque tem hidrogênio lá oculto, tá certo? Então ó, você conta aí quantas ligações ele faz. Se estiver faltando 1 ou 2, ele vai ser completado com hidrogênio. Nesse
tem um aqui, a maioria está faltando só um, outros não está faltando. Esse aqui, ó, já ia esquecendo, tem uma, duas ligações, então eu tenho que adicionar 2 hidrogênios para fazer 4, tá bom? Então esse aqui, ó, é uma forma de representar, tá? Esses elementos ficam ocultos e aí a gente coloca, tá bom? Deu para compreender, pessoal? Tranquilo até aí. Eu sei que é bastante simples, só em cada quina tem um carbono, pessoal, isso é muito simples, já para passar, beleza, mas às vezes tem questões que eu boto lá na frente para fazer uma fórmula molecular. Eita, fórmula molecular, você lembrou? Vamos lá. Fórmula molecular, além dessa fórmula estrutural, a gente pode fazer a fórmula molecular. Como é que eu faço a fórmula molecular? É só eu botar o símbolo do carbono, no caso aqui, esse é o símbolo do elemento, e a quantidade aqui no índice, tá bom? Por exemplo, aqui, quantos carbonos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, certo? Então, é C11, fazendo a fórmula molecular aqui com vocês, C11, H, quantos H tem? Vamos lá contar, vamos contar. Tem que ter preguiça nisso não, isso é treinamento, tá bom? Aqui ó, 3, 4, 5, 6, 9, né? 6 mais 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 com mais 3, 17. Então, C11, H, 17. Aí a gente vai contando, vai ter questões assim que eu vou pedir a vocês, viu? Então se liguem. Tem outro elemento que aparece? Tem, né? O oxigênio. O oxigênio, tem quantos oxigênio aí? Esse aí tem pouco. Então tem 1, 2, 3 aqui embaixo, ó, 5, 6. 6, beleza. 6 oxigênios. Então a gente põe. Tem 6? Tem certeza? Brincadeira, pessoal. Tem 5, né? 5, 1, 2, 3, 4, 5 oxigênios. Tem outro elemento que está aqui, ó. Não pode esquecer dele. O F aqui é o flúor. O flúor. Tem quantos flúor? Somente um. Então, não preciso colocar um número, quando eu só coloco a letra, o símbolo, e aí quando eu não coloco nenhum número, sabe-se, subentende-se que tem um aí, tá bom? Então a fórmula molecular desse composto aqui é C11H17O5F, certo? Destrinchei bastante para não ter dúvida, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Vamos lá, vamos prosseguir. Então, pessoal, a gente antes já tinha dito que o carbono pode fazer ligações simples, duplas, tá? Ou triplas. Pode ser entre eles ou pode ser com outros elementos. Ele é bastante versátil. Agora a gente vai ver um pouquinho do tipo dessa ligação, se vai ser sigma ou pi, tá certo? Eu vou explicar bem rapidamente para vocês entenderem, mas o que está por trás vai ser explicado mais adiante aí nos slides, tá certo? Vamos lá. Nessa molécula aqui, por exemplo, todas essas ligações são sigmas. Ah, professor, como é que sabe? Pessoal, se tiver ligação simples é toda feita por ligação sigma, tá bom? Eu vou ver se eu consigo aqui desenhar. Eu sei que eu desenho muito bem, mas eu vou ver se eu consigo desenhar esse sigma aí, tá bom? Aqui, ó, sigma, que sigma lindo, hein? Coisa linda do pai, ó. Eita, que beleza. Essa é sigma, essa é sigma, essa é sigma. E essa aqui também é sigma, certo? Aí, mas quando você vê uma ligação dupla, certo? Você vai estar atento que aqui sempre vai ter uma sigma, porém a outra vai ser pi, certo? Ligação pi. Se for uma ligação dupla, uma sigma, outra pi. Se for uma ligação tripla, professor, aqui ó, se for ligação tripla, uma sempre, pessoal, vai ser o que? Sigma. E as outras duas vão ser pi, tá certo? Então nesse aqui ele vai ter duas ligações pi, beleza? Deu para entender? Então, simples, sigma, dupla vai ter uma sigma e uma pi, tripla, uma sigma e duas pi, sempre. Isso vai ser importante para a gente começar a entender como o carbono faz essas ligações, tá certo? Bastante importante. Como é que ele consegue ser tão versátil assim, visto que ele pode fazer 4 ligações? Ok, mas vamos estudar um pouquinho mais esse carbono, tá certo? Vamos lá. Primeiramente,
vocês já devem lembrar a questão de orbital do primeiro ano, esses quadradinhos aqui, tá bom? Eu não vou, pessoal, não se assustem. Só vou explicar o porquê isso acontece. No final eu vou dar uma tabelinha lá a vocês e dizer o que realmente é importante a gente saber disso. Vamos lá. Não vai cair em desespero não. Existe aqui a distribuição eletrônica, né? Um S2, 2S2, 2P2 do carbono. Para que ele consiga fazer as 4 ligações, né? Quando ele recebe uma energia, esse elétron absorve, ele é promovido para um outro orbital aqui, como acontece, certo? E aí, quando ele for fazer a ligação, essas ligações vão ser iguais, quando ele for fazer ligações somente simples. Ele vai pegar um orbital S com 3 orbitais P, formando uma hibridização sp3, tá certo? Porque é um S e 3 orbitais P. Aí formam 4 orbitais híbridos sp3. Existe o sp3, existe o sp e existe sp2, tá bom? sp3, sp2, sp, beleza? Mas segue uma lógica, é coisa simples, tá bom? Então, o que é que isso quer dizer? De que vai ter a mistura desses orbitais, vai originar esses 4 aqui iguais, de energias iguais, e aí ele vai poder ligar de maneira igualmente com outros elementos, tá certo? Ele sobrepõe os orbitais. Aqui é um hidrogêniozinho que só tem orbital S, que é uma bolinha, tá? E aí ele sobrepõe e se liga compartilhando os elétrons. Está vendo nesse vídeo aqui os elétrons? O orbital, pessoal, aqui, essa região, é a região onde tem maior probabilidade de encontrar o elétron. O elétron vai estar por aqui. Tanto é que também tem um elétron, aí os dois vão compartilhar. Aqui, ó, sobrepõem, compartilham. E aí se estabiliza o carbono, estabiliza o hidrogênio que ligou a ele, etc. Ele formou essa molécula aqui, ó. Tá certo? Essa molécula aí é o metano, que a gente já estudou. Ela tem ligação somente, ligação sigma. Tá bem? Beleza. Sigma lógica, sp3, agora sp2. sp3 pega um orbital S e 3 orbitais P. sp2, então, vai pegar um orbital S e 2 orbitais P, tá certo? E um vai continuar sendo puro, como está mostrado aqui. E aí, o que é que acontece? Né? Vai ficar dessa maneira aqui, sp2, sp2, sp2 e um orbital puro P. Como é que ele vai se ligar? Ele vai formar uma ligação dupla aqui, tá vendo como está mostrando no vídeo? Ele forma a ligação sigma, que é frontal, a ligação sigma é frontal de orbital com orbital, e a outra é lateral aqui, que é a ligação π, tá? Essa e essa aqui é uma ligação π, beleza? A tripla teria que usar o outro orbital aqui para fazer. Essa aqui é uma π, essa aqui teria que usar esses dois aqui lá de trás para fazer a tripla, tá bom? Tranquilo, pessoal, até aqui. Então, devido a essa hibridização que ele consegue, certo? Como a gente já viu, essa parte aqui sempre, a dupla sempre tem uma ligação sigma, tá? A outra vai ser a π, e totalizando aqui, ó, nessa molécula vai ter 5 ligações sigmas. Vamos lá, 1, 2, 3, 4 e a uma da dupla, 5. E uma π, tá certo? Aqui, coisa simples você saber o que é sigma e π. É coisa rápida que você aprende isso. E a hibridização também. Está faltando só uma hibridização que é SP, certo? Hibridização SP, segue a lógica, pessoal. Vamos lá, vê que lógica difícil. sp3, S, orbital S com 3p. sp2, um orbital S com 2 orbitais p. Então sp vai ser um S e um p. Os outros continuam livres, tá certo? E aí ele vai originar as duas duplas ligações ou uma ligação tripla, tá certo? Aqui, ó, trouxe esse quadrinho para vocês aqui, essa tabela. Aqui só tem ligações simples, 4 ligações sigmas, sp3. Se tem uma dupla, né, se o carbono estiver fazendo uma ligação π, já sabe que ele é sp2. Agora, se ele tem duas ligações π, ele pode obter isso tendo uma tripla ligação ou fazendo duas duplas. E aí tem 2π, aí ele vai ser sp, ó, sp3, sp2 e sp. Simples demais, vocês vão ver como é simples. Então, pessoal, para fixar melhor isso aí, eu sei que eu disse que era fácil, eu acho que tem alguns assim dizendo, estou entendendo, é nada, normal, tá certo? Mas tem bicho de 7 cabeças, vamos lá. A gente acabou de ver que quando o elemento faz dupla, certo? Ele tem uma ligação π, ele vai ser sp2, tá certo? Vamos lá, deixa eu botar aqui o apontador, vamos lá aqui, certo? Ele está fazendo dupla ligação, então ele vai ser sp2, certo? Então eu vou escrever aqui para a gente ir logo
e matando essa questão. Isso aqui é sp2, beleza? Esse outro aqui, o de lado dele, ele está fazendo duas duplas, pessoal. Então ele é sp3, ele tem uma pi aqui e tem outra pi do outro lado, certo? Deu para enxergar isso aí? Deu para enxergar que ele tem uma pi aqui nessa ligação, uma pi aqui. Então ele vai ser sp, tá certo? Se ele tivesse fazendo uma tripla ligação, também ele era sp. Vamos lá, sp. Esse aqui, de lado desse sp, ele está fazendo uma dupla também, igual a esse, então é sp2. Vamos lá, para adiantar. Isso aí, ó, a espiritualidade do meu mouse, vontade própria. Vamos lá. Próxima molécula aqui, coisa simples, deixa eu anotar aqui que aqui tem um errozinho, aqui tem uma ligação, tá bom? Vamos lá, esse aqui está fazendo uma dupla, então ele é, deixa eu botar aqui o apontador, não tem problema. Aqui está fazendo uma dupla SP, esse está fazendo uma dupla, eita, errado, esse aqui está fazendo uma dupla SP2, esse aqui está fazendo também uma dupla SP2, esse está fazendo uma dupla com esse aqui, tá, SP2, esse aqui é SP2, esse aqui é SP2, bom, todos esse aqui do anel aromático ele é SP2. Esse aqui está fazendo uma dupla com oxigênio, está fazendo uma dupla, tá, tem uma pi aqui, tem, então SP2. Beleza, esse aqui também é a mesma situação daquele lá, então SP2. Esse aqui também, né? Ou não? Esse aqui está só fazendo simples, então ele é SP3, tá certo? SP3. Esse aqui é SP3, beleza? Todos esses outros aqui, SP2, beleza? Esses outros carbonos, só esse que é sp3. A gente vai fazendo algumas moléculas aí depois para você ir fixando, mas não tem nada de mais não. E tem algumas questões na lista de exercícios, tá beleza, pessoal? Só para finalizar, né, ele se liga, a gente já viu que o elemento carbono se liga a diversos elementos diferentes. E aqui, ó, tá ligado ao flúor, ao oxigênio, a gente já viu isso. Então, para adiantar um pouquinho, ele forma cadeias, a gente trabalhou já algumas cadeias aí e nos dá possibilidade de diversas. Então, vou deixar esse vídeo que já está muito longo por aqui, vou fechar ele por aqui. E na próxima aula a gente continua classificando o carbono e aí classificando as cadeias de maneira bem rápida e já passamos para funções orgânicas, tá bom? Então, vejo vocês na próxima aula.